Ok, estamos chegando para a nossa live de hoje. Agradecendo a vocês que já estão aí de plantão, todo mundo já está sabendo que de segunda a sexta, às 20 horas, nós sempre temos uma mulher que ajuda a construir a história política do nosso país. E hoje nós temos ela que vai falar da sua vida, da sua trajetória, dos momentos políticos também que fez, da sua vida. Nós vamos conhecer muito mais hoje da professora Elisete Lanzoni Alves. E ela já está conosco aqui na live. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer em nome do Fórum, em meu nome, em nome do Tabuleiro do Voto, a sua participação nessa live, que com certeza será muito importante para todas as mulheres. Boa, professora Elisete. Boa noite, Sandy. Boa noite ao pessoal que nos assiste. É uma grande satisfação estar aqui colaborando com o Fórum Suprapartidário, o Tabuleiro do Voto, e falando sobre um assunto que me é muito caro. Assim, é um assunto que eu adoro falar, que é sobre política. E tem uma entrevistadora, Sandy, eu fico mais feliz. Tá? Muito Também obrigado. é uma pessoa que eu tenho assim no coração. Muito obrigado, professora. Da mesma forma, e já dando boa noite aqui para o André, para a Carla Hoffman, para a Elaine, Otto, o Taro, a Mariane também. Boa noite, meninas. Boa noite, Mário. Se prepara que na próxima semana é você que vai sentar aqui. Bom, gente, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que será bem legal, com certeza. Só quero lembrar que amanhã nós teremos aqui como convidado especial a prefeita lá de Fraiburgo, a prefeita Claudete, vai estar também participando dessa live aqui amanhã. E agradecer aos nossos parceiros, né, agradecer a Coelhuços Filmes, que está dando esse apoio para nós, conosco aqui também, a Imaginé Design Criativo, que também faz toda essa arte bonita para nossa divulgação, e a vocês que fazem essa companhia maravilhosa para nós todas as noites. Elisete Lanzoni Alves, para quem ainda não sabe, porque nós estamos aí para todo lugar, talvez até do mundo onde tem internet, é uma pedagoga, jurista, professora de direito público, primeira mulher a compor o Colégio Acadêmico Catarinense de Letras Jurídicas. Então, ela vai está aqui já presente conosco, e o mais importante disso tudo, que é uma mulher que está sempre na luta, participando ativamente da política e em defesa de todas as mulheres. Ela é a presidente do Instituto Écolis de Liderança Feminina. Professora Elisete Lanzoni é a pessoa com quem a gente começa a conversar e também questionar algumas coisas dessa carreira, dessa trajetória brilhante e desse currículo enorme dessa mulher que faz muita diferença na luta e em tudo aquilo que se diz respeito à conquista do espaço feminino. Professora Elisete Lanzoni, você atua em muitas frentes. Como você define tudo isso que você participa, que vem participando ao longo da sua vida, da sua trajetória profissional? Bom, eu me defino como uma pessoa versátil e ousada, Sandy, porque diante de dificuldades que a vida nos impõe, seja na vida pessoal, na vida profissional, eu nunca entendo como um motivo para parar. Muito pelo contrário, né? A cada situação que acontece na minha vida, eu interpreto como um desafio que me põe para frente, que me faz andar para frente. Então, eu gosto de me definir como uma pessoa muito ousada. Eu ouso fazer as coisas. Tem algumas palavras que eu não coloco no meu vocabulário, como nunca, como impossível, como muito difícil, embora a gente saiba que na prática mas se nós utilizarmos esse tipo de categoria, a gente acaba dificultando a nossa própria vida, a nossa própria trajetória. Então, gosto de fazer muitas coisas, sempre fui assim. E digo mais, eu puxei para minha mãe, viu? Porque minha mãe também sempre foi uma pessoa, assim, uma mulher à frente no seu tempo. Então,
é isso, eu gosto de fazer, eu gosto de aprender. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Eu sempre estou aberta para o aprendizado. Professora, nós sabemos que viver em si só já é um desafio constante nessa nossa vida, seja ela na vida pessoal, no cotidiano, profissional. Mas você é uma pessoa assim polivalente, você é de 24 horas, já te acompanhei, sei muito bem como é a sua vida, né? É uma vida de guerreira mesmo. Esses desafios que você deve encontrar e muitos no seu caminho, onde você busca força, coragem, determinação para superar tudo isso. A força que eu busco está no amor que eu tenho pelas coisas que eu faço, no apoio da minha família, dos meus amigos. Você mesmo acabou de dizer que me acompanhou durante um certo tempo, foi assim uma assessora de comunicação fantástica, né? E você viu como a minha vida é uma correria, né? Mas tudo que eu faço, Sandy, é com muito amor, com muita dedicação. E como eu falei, né? Quando a gente tem à nossa volta pessoas que nos apoiam, pessoas que abrem nossos caminhos, que conversam, né? Enfim, eu só tenho a agradecer à minha família, aos meus amigos e aos apoiadores de todas as ideias que eu tenho, inclusive as mais malucas, viu? Imagino. O que levou você a ter interesse pela política, a participar, a se envolver mais na política? Bom, isso é uma coisa que vem de infância. Eu sempre me interessei muito pelas coisas sociais. Desde a época da escola, eu sempre fui aquela estudante que estava me mobilizando para ajudar um, ajudar outros. Na época em que eu comecei a lecionar na faculdade também, é, de vez em conforme eu fui me desenvolvendo na adolescência, os movimentos estudantis, os pequenos movimentos estudantis e os grandes movimentos estudantis. Então, dentro da escola, quando eu fiz faculdade, eu fui presidente da comissão de formatura dos dois cursos. E eu lembro de uma passagem muito interessante, quando eu me formei em pedagogia pela UDESC, havia a tradição de se fazer missa, né, na formatura. E eu já sabia que na minha sala de aula tinham pessoas de outras religiões, inclusive eu mesma. E eu propus, então, fazer um culto ecumênico. No momento assim que eu falei que eu entendia que um culto ecumênico era muito mais justo do que uma missa, né, houve uma pequena resistência por parte da direção da faculdade, mas nós fomos conversando, amadurecendo a ideia, os estudantes se uniram em torno da realização desse culto ecumênico, e foi um momento riquíssimo. Fechou realmente o nosso curso, que é um curso de pedagogia, em que a gente trata, né, da educação, a gente trata da transformação do ser humano né, pela formação e pela informação, e a gente consegue fazer um culto ecumênico num curso de pedagogia. E fora outras ações no curso de Direito também, quando eu fiz o curso de Direito, então eu estava sempre envolvida, ou era no centro acadêmico, ou na comissão de formatura, enfim, né? Sempre nos movimentos, fora um pouco mais para trás na minha vida, até a Novembrada, quem é daqui de Florianópolis lembra disso, participei também. Depois eu tive aí pela minha escolha profissional, eu acabei me afastando um pouquinho da questão da política partidária e retornei em 2015, quando eu estava voltando do meu pós-doutorado na Espanha. O que você aprendeu se envolvendo em todos esses movimentos? E porque isso já diz que você tem uma liderança, né? A pessoa que se envolve com tantos movimentos, como você acaba de relatar para nós, você tem uma liderança em si. Essa liderança que você traz de chegar e tomar frente das coisas, isso te trouxe muitos problemas? Ou o que te fez, o que te move a se engajar nesses movimentos todos?
traz muito problema, mas traz muita satisfação também, né? Toda posição de liderança, seja em organizações públicas, privadas, movimento estudantil, dentro do partido político, assim como ele agrega apoiadores, também tem aquelas pessoas que às vezes querem puxar a gente para trás. Mas em relação a isso, Sérgio, eu sou muito de agregar, de mediar situações. Então, eu aprendi, durante toda a minha trajetória de vida, a tolerar, né? A tolerar, a mediar, a conversar com as pessoas, a trazer para perto. Enfim, quando nós trabalhamos com a compreensão da diferença, se torna muito mais fácil nós lidarmos com essas questões sociais, inclusive a própria liderança, que nos traz essas diferenças, esses desafios, é a compreensão do dia a dia, né? E agregar pessoas e mediar situações ajuda muito quando nos aparecem esses problemas que nós temos que resolver. Certo. Vamos só dar uma boa noite para o pessoal que está chegando aqui, professora Elisete. Carla Hoffmann, ela diz, acompanhando aqui de São Bento, um abraço, que é uma querida. Um abraço, grande líder política de São Bento do Sul. André Pacheco diz, é muito bom ver a doutora Elisete falar sobre participação da mulher na política, assunto que ela domina de forma brilhante. Obrigada, André. E o André também, o André trabalha comigo lá no Tribunal de Justiça, e é muito interessante, porque ele sempre fala, quando nós tratamos da questão da violência contra a mulher, ele falou assim, mas precisa falar da violência contra os homens também. Concordo, André, é uma pauta muito importante, tem incentivado o André a falar e a escrever sobre isso também. A Carla Hoffmann dá mais um recado aqui para você. Ela diz o seguinte, aprendi muito com a Elisete durante a minha campanha, lições que vão ficar para a minha vida. Que bom isso, né, professora? Eu aprendi muito com a Carla também. Como eu falei, eu aprendo todos os dias. Nós temos aqui a Ana Tavares, que está na live nos acompanhando, a Adriana Neto. Ô, Adriana, boa noite para você, querida. A Cristina Hux, boa noite, querida. Suzane Cris, que bom ver vocês aqui. A Tânia Maria, boa noite, Elisete. A Adriana Neto sofreu muito machismo nessa trajetória? Ela está fazendo uma pergunta para você, professora Elisete. Sim, Adriana, sim. Se nós, mulheres, quando nós temos uma vida pacata, sossegada, nós sofremos as ações machistas, imagina quando nós somos ousadas, dinâmicas e trabalhamos com uma certa liderança, muito mais. E para cada ação machista que me aparece, me fortalece nas minhas ideias, me fortalece nas ações. E mesmo porque eu procuro mostrar para esses homens, esses machistas, que o mundo é feito de homens e mulheres. Então, é isso que nós precisamos buscar, é a igualdade de oportunidade, né? Nós não estamos aqui disputando forças com os homens, e nem queremos ser iguais, nós temos que nos respeitar nas nossas diferenças. A Adriana tem mais uma outra pergunta. Eu gosto, a Adriana, quando não aparece nessa live, eu fico triste, porque ela agita, sabe? Ela movimenta. É bom, a Adriana agita, né? Ela é ótima. Por que temos tão poucas mulheres na executiva dos partidos? Pois eu sempre defendo a ideia de que aqueles 30% imposto pela legislação de participação feminina nas eleições, primeiro, não existe nenhum dado científico para esses 30%. Quem colocou esses 30% lá, quem colocou esse percentual, foi um grupo de homens. Por isso que é importante nós trabalharmos com a ideia de que se nós não tivermos muitas mulheres na política, nós não teremos políticas públicas para as mulheres. Então, nós queremos 50%. 50%. E não é só na composição das listas de candidatos. Nós queremos 50%
nas executivas dos partidos. Nós queremos 50% nos parlamentos. Nós queremos a concretização dos nossos direitos iguais, conforme está escrito, garantido pela Constituição Federal. Mas não adianta ter uma garantia no papel se nós não temos isso no nosso dia a dia, se nós não temos isso concretizado na sociedade. Né? Então, nada de 30%, Adriana, nós queremos 50%. Professora Elisete, mas veja bem, nós temos 30% e até o momento nenhum estado conseguiu alcançar esse determinado percentual. Na sua opinião, se chegarmos a 50%, isso vai incentivar a oportunidade de maiores mulheres e podemos alcançar mais mulheres eleitas? Para nós chegarmos nos 50%, Sandra, nós precisamos ter mulheres que se sintam incentivadas e estimuladas para a política. Hoje, né, se nós tivermos 50%, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós teremos mulheres para ocupar esse 50%? Se os partidos políticos têm dificuldade em trazer para dentro da lista de candidatos, né, os 30%. Tá? Exatamente porque, historicamente, houve um investimento muito baixo nas mulheres nos partidos políticos. Agora que há uma obrigatoriedade legal, os partidos correm atrás para cumprir o percentual legal. Mas isso não é suficiente, porque, como eu falei, se nós tivéssemos hoje a possibilidade de termos os 50%, eu não acredito que nós tivéssemos mulheres, 50% de mulheres, para ocupar esses lugares. Por isso que é importante nós estimularmos a política para as mulheres desde a infância. E como se faz isso? Por intermédio da educação política. Né? Nós temos um preconceito muito grande em falar de política. Né? Muitas vezes eu entro no assunto de política com as pessoas, falo assim, não, política não. Né? Ou então, às vezes, num grupo mesmo, num grupo de WhatsApp, um grupo de amigos, não, sobre política, eu não gosto de política. É impossível a pessoa viver sem a política. O que nós precisamos é mostrar para o cidadão que a política envolve tudo. Né? Envolve educação, ela envolve economia, ela envolve o nosso posicionamento na sociedade, ela envolve nossos direitos sociais e a luta por esses direitos sociais. Então, a educação política, desde a infância, seja na família, com a participação da criança, do adolescente, nos assuntos sobre política, e principalmente na escola. Assim, me entristece muito quando eu vejo o combate de se tratar de assuntos de política na escola, porque quando a gente fala de política, nós não estamos falando só de política partidária, nós estamos falando de política enquanto estratégia dentro de uma sociedade, né? É um conceito mais aristotélico de política, é a inserção do ser humano na sociedade, na questão política, né? A palavra política vem de polis, de cidade, e nós estamos inseridos nesse contexto, nós fazemos parte dessa cidade, fazemos parte desse estado e desse país. Até porque tudo envolve a política, né? Decidido através da política de quem está no poder. Quando as pessoas dizem não me importo, eu fico muito mal quando escuto isso também, né? Porque quando ela diz não me importo, não quero saber de política, é como se ela estivesse me dizendo não me importo com o meu estado, não me importo com a minha cidade, que se dane todo mundo. E mesmo porque o fato de nós termos o direito de votar e sermos votados, né, que vamos dizer, um dos principais pontos característicos da democracia, esse eleitor, ele precisa se inserir na política. E quando eu falo em educação política, essa educação política envolve, inclusive, a formação da opinião desse eleitorado. Hoje nós vemos um eleitorado muito mais ligado nas redes sociais e, infelizmente, divulgando fake news
do que se interessando pela política do país, do Estado, do seu município. Né? A política, muitas vezes, para esse eleitor, ela se torna a simples crítica a alguma coisa, em vez de ser interpretada como um movimento importante da mudança que o próprio eleitor quer e que cobra. Exatamente. Só mais uma boa noite para o pessoal que está aqui na nossa live, que hoje a live está bombando, viu? Graças a Deus. Suzy Merizio, eu tive a honra de fotografar essa mulher maravilhosa e sua família em sua casa. A Adriana, sou super fã da Elisete, um exemplo a ser contagiado no processo de mais mulheres na política. Celinha Fernandes também está aqui na nossa live. Boa noite, Elisete. Boa noite, Sandy. Boa noite, querida. Boa noite. Viviane Regina da Silva, parabéns, professora Elisete Lanzoni Alves. Diálogo inspirador, fortalecedor e encorajador. Obrigada por compartilhar conosco sua sabedoria. Nossa, que legal, Vivi. A Henriette, parece esse nome, boa noite, de São Pedro de Alcântara ela está falando. Boa noite para você. Boa noite, Denise Fraga, conosco. Muito bom tê-la aqui conosco. Cristina Hux, lá de Timbó. Uma grande incentivadora da minha vida política. Cristina Hux também, envolvida na política aí desde a adolescência, foi uma das pessoas que mais me incentivou a ter a coragem de enfrentar a política partidária. Muito obrigada, Cris. A Tânia Maria Elisete, na sua experiência como professora, se deparou com situação de diferenças de tratamento e oportunidade por ser mulher, professora Tânia? Olha, Tânia, não passei por situações assim, vamos dizer, importantes, de diferença entre homens e mulheres. Talvez já tivesse ingressado na vida acadêmica no momento em que já havia um respeito maior entre homens e mulheres, pelo menos no ambiente universitário. Isso não quer dizer que em alguns momentos eu não tivesse passado por isso. E tem mais, né? Eu iniciei a minha vida acadêmica lecionando direito penal, que é uma unidade curricular que poucas mulheres lecionam, né? Hoje tem muito mais do que há quase 30 anos atrás, quando eu coloquei os pés numa sala de um curso universitário pela primeira vez. Então, quando eu entrava na sala de aula, né, às vezes tinha um estudante ou outro que ficava assim, depois se acostumavam e a gente ia para o debate. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta com o pessoal na sala de aula, sempre incentivei muito as discussões, e isso também ajudou no desenvolvimento da boa relação com os meus alunos, né? Os meus alunos se transformaram em amigos muito queridos. Eu sou muito feliz na minha vida acadêmica, e a Tânia também porque é uma professora assim, de primeira linha na área dela. Mas é bem perceptível a gente olhar para você, ver o seu interesse, que você defende também, além de defender a causa das mulheres, você é uma defensora da educação, né? A gente vê que você se dedica e faz isso por amor. Isso é muito bom. Parabéns, professora Elisete. A Michele, ela também faz uma pergunta aqui para você. Boa noite. É muito importante esta live de hoje. Ouvir a professora Elisete é sempre um aprendizado e uma fonte de energia e de coragem de seguir em frente. É a Michele que manda esse recado para você, professora. Ai, que delícia de ouvir isso, né? Assim como muitas pessoas inspiraram a minha vida, é tão bom quando a gente sabe que a gente inspira a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Eu só tenho a agradecer essas palavras de carinho. Denise Fraga. Elisete, és uma grande referência para todos nós. É muito bom te ouvir. É uma aula.
Ai, Denise, grande Denise, aí, olha, estou gostando muito de ver a Denise, não só como poetisa, a Denise é uma mulher fantástica e muito promissora aí na vida política partidária. É uma guerreira também, né? Um exemplo. Professora Elisete, agora vamos entrar num assuntozinho mais detalhado um pouco, para a gente conhecer um pouco dessa sua experiência, que foi participar ativamente da política, quando você foi candidata a prefeita de São Pedro de Alcântara. O que é Isso. que você ganhou de experiência? O que é que você, qual a lição que você traz dessa sua experiência para compartilhar com todos nós? Então, Sandy, pelo fato de eu ter um engajamento muito grande na vida acadêmica, eu sempre fui muito defensora de aliar teoria à prática. E quando eu falava sobre a importância da mulher na política, sobre a liderança feminina, volta e meia alguém me perguntava, mas você já foi candidata? E eu dizia, não, nunca fui candidata. Então, o meu discurso sobre a dificuldade da mulher na política, ele era teórico, né? E eu já vinha trabalhando essa ideia de um envolvimento político partidário há um tempo, e quando eu estava na Espanha, eu recebi um e-mail de uma amiga aqui de São Pedro de Alcântara me perguntando se eu seria candidata a prefeita de São Pedro de Alcântara. No primeiro momento, eu falei para ela, claro que não, você deve estar confundindo com a eleição da presidência do Conselho Deliberativo da escola, porque eu fiz um trabalho voluntário aqui como presidente do Conselho Deliberativo da escola Gama Rosa, em São Pedro de Alcântara. Ela falou assim, não, né, o pessoal está dizendo aqui que você vai ser candidata a prefeito. Eu falei, olha, quando eu voltar para o Brasil, a gente conversa. Isso já estava assim, faltavam poucas semanas para eu retornar, e quando eu cheguei aqui, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre a necessidade de nós fazermos um movimento em São Pedro de Alcântara, em razão de vários problemas que qualquer município tem. E pessoas queriam mudança. E aí eu fui estudar os partidos políticos. Essa é uma parte muito importante, porque eu sempre incentivo as pessoas, homens e mulheres, que querem se engajar na política. Alguns são convidados, né, Sandy? Tenho Sim, aquele amigo que já faz parte do partido político, o outro exatamente. também já tive. Outro já teve um familiar no passado, né? Exatamente. Isso gera, né, Eu já tive esse interesse. tipo de convite também e agradeço de coração todos eles, mas eu senti a necessidade de estudar o estatuto dos partidos políticos, Uhum. porque eu acredito muito na ideologia partidária. Tá? E você tem que entrar de corpo e alma na vida. Aliás, tudo que você faz na vida tem que ser de corpo e alma, tem que ser com muito amor. Então, eu fui estudar os estatutos dos partidos políticos e cheguei ao partido que eu escolhi, e eu fui procurar os dirigentes desse partido, foi o PSD, para eu fazer parte desse grupo e entrar para a política. Naquele momento, nós não tínhamos ainda o PSD em São Pedro de Alcântara, então aí houve um casamento perfeito entre a minha vontade de entrar para a vida política e a inexistência do partido em São Pedro de Alcântara. Até porque com isso você levou uma terceira via para lá, né? Ela era apenas dois Exatamente, partidos. nós temos aqui praticamente dois grupos políticos, né, que há muitos anos já se enfrentavam na política, e foi a primeira vez que surgiu uma terceira via, né, e uma mulher. No município, que é a primeira colônia alemã de Santa Catarina, um município tradicionalista, né, bem machista, e eu lembro que durante a minha campanha, eu dizia para o pessoal, vocês não confundam meu salto alto, porque eu também sei dirigir trator. Né? Isso é uma realidade, porque às vezes as pessoas nos julgam assim pela nossa aparência, e a mulher não precisa se masculinizar para participar da política. E até Nós porque não já houve precisamos mudar o nosso jeito de ser, não precisamos mudar a nossa aparência para enfrentar
entendeu? Uma candidatura, uma eleição. Sim, nós podemos passar o nosso com muito orgulho, com muito carinho, né? Gosto de conversar com as pessoas, realmente procuro entender o que essas pessoas precisam, o que o município precisa. E outra coisa que me deixa muito feliz aqui é o respeito dos colegas de outros partidos em relação a mim. Sim, existe o machismo, existe o preconceito, mas naquele momento, em 2016, nós fizemos uma campanha, até todo mundo falava assim, nossa, mudou o perfil da política na cidade com a tua candidatura, porque nós tivemos um enfrentamento muito educado. Isso aí eu digo assim com muita alegria. Professora Elisete, você acha que a política é um espaço onde a mulher ela pode demonstrar, né, para aqueles que rotulavam sempre a mulher de um sexo frágil? Porque eu acho o seguinte, quando você diz a mulher é um sexo frágil, para mim está dizendo que ela se quebra fácil, sabe? Que ela não tem muita resistência, que ela não tem muita determinação, que ela é um ser subordinado a uma outra pessoa, a outra pessoa qualquer. Do seu ponto de vista, a política é um espaço onde a mulher pode realmente estar quebrando esse tabu, essa barreira? Claro, nós precisamos quebrar barreiras e paradigmas, e a política é o espaço perfeito para isso. E nós estamos vivenciando um momento muito propício para a mulher na política. Isso em razão das inúmeras campanhas, eu comentei isso, inclusive, hoje, no grupo de WhatsApp do Fórum Suprapartidário, né? Nós estamos vivenciando um momento muito bom para a mulher na política, do ponto de vista das campanhas que nós temos visto no Brasil e no mundo, pela igualdade de gênero e pela conquista dos espaços para a mulher, né? Então, não tem nada de sexo frágil, né? Nós estamos aqui para lutar lado a lado, né? Nem na frente, nem atrás, é lado a lado, por um país melhor, por um município melhor, por um estado melhor. É isso que nós queremos. Eu sempre falo, nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos o nosso espaço de igualdade. É o espaço de igualdade que nós queremos. São os direitos iguais, né? E as oportunidades. Porque eu contar só uma historiazinha aqui para a gente quebrar o clima, né? Eu estava uma certa vez numa igreja e o pastor começou a ler uma mensagem da Bíblia onde diz que Deus fez a mulher da costela de Adão. E eu vejo um senhor que estava com a sua esposa do lado, eu disse, tá vendo? Tu está ouvindo o que ele está dizendo? Aquilo eu senti tanta vontade de sorrir, mas fiquei só comigo, né? Meu Deus, ele entendeu o quê? Tu é subordinado a mim, tu foi feito da minha costela, né? Enquanto, na verdade, o que eu entendi é que quando alguém é feito da costela do outro é para andar em parceria, em companheirismo, né? Lado a lado. Mas, enfim, existem essas coisas que, infelizmente, cada um entende como quer, né? Mas a gente tem que quebrar esses paradigmas, inclusive no nosso vocabulário, viu, Sandy? Porque, por exemplo, a questão da educação dentro de casa também ajuda muito nessa emancipação, na autonomia da opinião da mulher, né? Em casa, por exemplo, às vezes a gente fala assim, porque o meu marido me ajuda. Quando a gente faz isso, nós trazemos uma responsabilidade para nós e o outro simplesmente colabora. Não, há um compartilhamento de responsabilidades em relação a tudo, né? E isso a mulher também, nós temos que educar os homens nesse sentido, os nossos filhos, né? E por que não os nossos companheiros, os nossos maridos, enfim, né? Nesse ponto eu sempre, aqui em casa sempre teve um equilíbrio muito grande em relação a isso, em relação ao meu marido e meus filhos. Isso é muito bom. É aquela coisa, que a educação de casa é quem vai à praça, né? Você vê que aquilo vai passando de geração em geração. Essa é a verdade.
Mas a Adriana tem mais uma pergunta, professora. Ela Vamos. diz o seguinte, pergunta o seguinte: por que no Brasil as universidades são criticadas por se manifestarem politicamente? Ela acha que as universidades são criticadas quando tomam partido, quando vai para a política. Tá, eu pergunto, eu vou devolver uma pergunta para a Adriana, né? Por quem as universidades são criticadas? Porque a universidade, olha, universidade universal, é o cenário perfeito para nós discutirmos tudo. Mesmo porque são as discussões, são as pesquisas que nos levam para frente na ciência e na sociedade. Então, nós tivemos um momento na universidade em que os estudantes eram tolhidos, né? Na época da ditadura militar, inclusive, algumas unidades curriculares de alguns cursos, elas eram lecionadas em outros prédios, em outros lugares, que era para evitar a aglomeração de estudantes em algumas matérias que eram polêmicas. Tá? Então, passou a ser um espaço de proibição de discussão política. Eu não vejo assim mais. Nós temos que discutir a política de uma forma mais científica, né? E menos preconceituosa. Mas esse preconceito todo vem muito daquele jargão que nós colocamos na política, conectando a política com corrupção. Né? Porque todo político é corrupto. Não, não, nem todo político é corrupto. E se nós não fizermos parte dessa política, nós vamos deixar, sim, espaço aberto para os ruins, para os corruptos. Nós temos que fazer parte dessa política e utilizarmos esse espaço. Nós temos que parar de usar jargões e substituir por palavras positivas. Isso tudo na nossa vida. E por que não na política também? Então, nem todo político é corrupto. E sim, nas universidades, nas escolas, nós precisamos discutir política. Como eu falei, não é a política partidária no sentido de se discutir ideologias e pontos de vista. Mas, por exemplo, a história dos partidos políticos, por que não estudar isso na escola? Né? Por que não ensinar o estudante a votar, né, no diretor da escola, no representante de turma, né, de uma forma semelhante ao que acontece quando ele for eleitor, né, para escolher o seu representante, o vereador, o deputado, o governador, o prefeito, o presidente da República. Professora Elisete, é sempre uma preocupação, quando as mulheres elas decidem a entrar na política, qual partido eu vou me filiar? O que você tem isso, que conselho, que dica você daria para essa pessoa quando ela tem preocupação de buscar um partido para se filiar? Uhum. Olha, o meu conselho, em primeiro lugar, estude o partido. Né? Pelo estatuto dos partidos, inclusive eu tenho um artigo que eu publiquei no jornal Na Pauta Online, e vai aí também um beijão para o pessoal do Na Pauta Online, grande oportunidade que eu tive na minha vida de escrever a respeito de mulher, política e cidadania. Eu fiz análise de 32, 34 partidos políticos na época, e é isso que nós temos que fazer. Ler o estatuto, verificar quais as finalidades, o que pensa, os objetivos daquele partido, para ver se o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa convicção, né, está adequada àquela forma de pensar daquele partido político. E conversar com seus dirigentes e verificar quais as oportunidades que se tem dentro desse partido político. Né? É uma escolha muito importante, Sandy. As pessoas, às vezes, se vinculam ao partido político, né, por interesses muito superficiais. E nós temos que trabalhar pelo partido político
com muita garra, com muito amor, entendeu? A gente tem que acreditar. Quando você faz alguma coisa que você não acredita, há uma chance muito grande de não dar certo. E outra coisa que eu gosto de falar também para quem se engaja na política partidária é que a política não se faz só com voto. A política se faz também ajudando as outras pessoas a chegarem aonde elas querem. Isso é que, às vezes, a pessoa tem a vocação para a candidatura e para buscar o voto. Mas existem aquelas pessoas que são engajadas nessa campanha, na candidatura, isso também é política. Né? Quando nós trabalhamos na capacitação, na preparação dos candidatos, exatamente. Aqui no nosso caso, das candidatas, nós estamos fazendo política partidária. Então, algumas trabalham na formação, outros trabalham lá na linha de frente, colocando seu nome como candidatos, né? Mas tudo isso é fazer política. Então, política não se faz só com voto. Política se faz com... Ok, pessoal, nós voltamos com a nossa live. Infelizmente, tivemos mais um problema de conexão de rede. A rede cai e aí não dá para segurar. Trabalhamos com vídeo, com alta resolução. Então, temos esses problemas de vez em quando por aqui, infelizmente, né? Mas já estamos de volta. Agora 20 horas e 52 minutos, estamos quase no final da nossa live, mas ainda vamos conversar um pouquinho com a professora Elisete Lanzoni Alves, que hoje está aqui nos abrilhantando com sua presença e participando desse bate-papo. Uma boa noite para o Dr. Joel Aguiar, advogado lá do Maranhão, ele, a Marlete Almeida, o Francisco Menezes, está nos aplaudindo aqui. Bom, gente, obrigado a vocês. E continuando, professora Elisete, tem mais alguma coisa que eu queria saber de você? A revista do TRE Santa Catarina recentemente tratou da questão de violência intrapartidária. Você poderia falar a respeito disso um pouco? Então, há algum tempo nós já estamos trabalhando o tema violência contra a mulher, ou violências contra a mulher, né? Porque nós não temos só uma forma de violência, tem a violência verbal, moral, sexual, até a pior forma da violência, que é a violência contra a vida da mulher. E quando o TRE, o ano passado, realizou o Congresso de Liderança Feminina, eu abordei o tema violência intrapartidária, porque nós não podemos fechar os olhos para esse triste acontecimento dentro dos partidos políticos, que é quando não há o respeito, não há o reconhecimento da capacidade da mulher dentro dos partidos políticos, né? Há, sim, uma grande procura no momento da eleição para o cumprimento das cotas, né, ou da cota de 30%, mas durante todo o restante do tempo, essa mulher ela é deixada de lado, sua palavra é cassada nas reuniões, né? Não há oportunidade de discussão. Isso quando essa mulher é convidada para a reunião, que geralmente somente os homens participam. Então, existem muitas formas de violências intrapartidárias, inclusive a financeira, né? Ou seja, de se investir muito mais nas campanhas masculinas do que nas campanhas femininas. Então, esse foi um dos assuntos que nós tratamos lá no Congresso de Liderança Feminina, e a gente tem conversado muito nos debates, nos cursos de capacitações, né, nas palestras que eu venho proferindo em vários locais, conversando com as mulheres, para que haja, sim, um combate veemente contra essa violência dentro dos partidos políticos. Até porque, professora Elisete, essa questão, quando se fala de dinheiro, de recursos para campanhas, é um fator que deixa muito indecisa as mulheres, exatamente porque as mulheres, geralmente, elas não têm mais tanto, tem algumas que não têm tantos recursos quanto, né, os homens têm.
Então, de que forma a gente poderia estar tentando rever Nós essa temos, situação? nós temos dois grandes problemas dentro dos partidos políticos. Um, são as candidaturas laranja, tá? Que nós temos sim que combater e a mulher tem que dizer não. Ela tem que ir para a política por vocação, ela tem que ir para a política porque ela quer, ela tem que ir para a política, né, porque ela tem uma bandeira, porque ela quer ocupar um lugar, seja como vereadora, prefeita, deputada, governadora e até presidente da República. Agora, o que ela não pode é simplesmente emprestar o seu nome para compor, né, a sua chapa no partido político e depois ela é simplesmente deixada de lado, ela é esquecida. A mulher tem que aprender a dizer não, né? Isso eu digo que é como uma prostituição partidária, né? Eu sei que a expressão é forte, mas é para isso mesmo, é para ser forte, é para chocar. Nós temos que dizer não às candidaturas laranja. E o outro problema que nós temos dentro dos partidos políticos é essa diferença enorme do investimento financeiro entre homens e mulheres, porque nós temos um percentual muito pequeno, perto do percentual que tem os homens de direito ao dinheiro durante uma campanha eleitoral. Professor, essa questão das laranjas é uma questão já bem antiga, né, que sempre vem acompanhando, vem aquela luta para que as mulheres entendam que isso não é vantagem para nenhuma mulher aceitar entrar no De partido ou forma participar do nenhuma. processo eleitoral, né? Eles Apenas falam para vergonha. compor, para preencher espaço, né? Aham. É uma O que situação constrangedora e que nós temos que dizer não. Porque isso não é uma colaboração. Isso é um aviltamento ao direito da mulher à participação de uma forma igual, tá? Dentro de um partido político. Professora Elisete, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? O nosso país está vivendo essa pandemia que tem deixado bastante preocupação para todas as pessoas, para todos os setores. Uhum. E nós sabemos também que esse ano é ano de eleição. Eleições municipais estão chegando, né? E o que você diria nesse momento para as mulheres que estão saindo candidatas esse ano de 2020? Pois é, ao mesmo tempo, Sandy, que é um ano muito propício para a participação feminina na política, em razão, como eu falei, das campanhas que o TRE vem fazendo e outras instituições e os fóruns de discussão política, a pandemia também, por outro lado, ela traz para a mulher muito mais tarefas, muito mais afazeres. E eu tenho ouvido de algumas mulheres que tinham a intenção de se candidatar em 2020, assim, agora com essa pandemia não dá. Então, o recado que eu dou para essas mulheres é não desista, né? A pandemia há de passar, modificando muitas coisas em nossas vidas, muito aprendizado com ela. Mas não desista das suas candidaturas. O Brasil precisa das mulheres candidatas, precisam das mulheres eleitas. Enquanto nós não tivermos mais mulheres na política, nós não teremos mais política para as mulheres. Professora, boa noite aqui para a Maria Gorete França, para o Luiz Barbosa Neto, para a Suzana Zili de Mello, que diz boa noite, Sandy, boa noite, Boa Elisete. noite, pessoal. Bom tê-los por aqui. Muito obrigada. O João Aguiar, também aqui presente na nossa live. A live hoje foi muito bacana. Jorge Xavier também entrou, que está participando da nossa live hoje. Professora Elisete, continuando aqui com a nossa conversa, já está chegando aqui, já extrapolamos o tempo, mas nós vamos dar um descontozinho, né? A questão de se trabalhar uma campanha eleitoral da forma que se foi feita, está sendo feita agora em 2020, por consequência da pandemia, você acha que isso, de certa forma, vai prejudicar as eleições de alguém, a candidatura de alguém, vai tirar vantagem de alguém?
Porque Bom, você está fazendo uma campanha é uma quase adaptação 100% que vai ter online, que ser né? feita, né? Em razão aí desse afastamento físico, né? Porque o social ele continua existindo, porque Sim. a tecnologia nos ajuda bastante. Mas todo o processo eleitoral, o processo de aproximação com o eleitor ele tem muita necessidade do contato físico com o candidato, né? Principalmente nos municípios pequenos. Há uma necessidade muito maior do que nos grandes municípios, em cidades grandes. Então, sim, Sandy, eu acredito que essa eleição seja, sim, prejudicada, principalmente nos pequenos municípios, onde há uma necessidade de uma aproximação física entre o candidato e a candidata e o eleitor e a eleitora. Bom, professora Elisete, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas antes de encerrar, a gente quer conhecer também um pouquinho o pessoal, né, de você, e eu vou te fazer aqui um ping-pongzinho, é um bate e volta rapidinho, tá? Vamos Vou lá. começar perguntando para você o seguinte: lazer. Olha, eu gosto muito de tocar meu piano, gosto muito de ler, de viajar, tá? Adoro viajar. Quem não gosta, né, Sandy? É Muito verdade, difícil alguém que não certeza. gosta de viajar. Eu adoro viajar. E Um gosto muito de livro, tocar piano, muito de escrever. isso aí. Um livro. Olha, eu tenho assim dezenas de leituras por ano, mas esse ano eu vou dedicar minhas 5 estrelas aí para um livro que chama Minha Vida, da Golda Meir. Eu me emocionei, né, com a leitura deste livro, eu estou no final dele já. É, esta mulher é de uma simplicidade incrível e ocupou o mais alto cargo como primeira-ministra de Israel. Uma trajetória lindíssima tem essa mulher. Eu tenho feito muitas leituras sobre mulheres, tá, na política, mas Minha Vida, de Golda Meir, foi o que me marcou esse ano. Música. Eu gosto muito de música clássica, né? Mais uma bossa nova tem um lugar na minha vida, mas tem uma música que eu gosto muito também, que é Como os Nossos Pais, na versão cantada pela Elis Regina. Mas você também não só escuta, né? Você também faz uma melodiazinha que eu sei, de vez em quando aí, que instrumentos você toca. A gente canta um pouquinho aqui com os amigos, né, Sandy? E toca um pianozinho muito bem, né? Professora, vamos para a gastronomia. Um prato. Arroz e feijão com salada de alface. Nossa, que bacana. Um sonho. Ver um mundo com mais igualdade de verdade, né? Entre homens e mulheres, um mundo mais justo, né? Mais fraterno, mais igualitário. Um momento marcante. A redemocratização do país, quando nós tivemos a promulgação da nossa Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, né? Em que nós tivemos aí a concretização dos nossos direitos sociais e escrito que a lei vale de forma igual para homens e mulheres, a igualdade, né, entre homens e mulheres. Uma frase. Olha, eu não vou trazer aqui uma frase pronta, mas eu acredito que só há uma verdadeira democracia num país quando nós temos a igualdade de gênero e nós temos a extinção de toda forma de preconceito. Um lugar. Qualquer lugar que eu possa estar com as pessoas que eu amo, minha família, minha casa, meu sítio aqui em São Pedro de Alcântara. Uma mensagem. Não desistam nunca dos seus sonhos, tá? Principalmente para as mulheres que estão aí entrando na política, ou então aquelas que já estão na política. Mais sororidade,
as mulheres precisam ajudar umas às outras, né? O professor Osmar agora há pouco perguntou a questão da igualdade, da diferença entre campanhas de homens e mulheres na política. Uma delas é essa, Sandy. As mulheres se ajudam muito menos do que os homens se ajudam. Então, as mulheres precisam se ajudar mais. Mais sororidade na política. Mais união, né? Mais parceria. Mais união. Vamos elogiar umas às outras, né? Vamos aderir, né, a esse movimento maravilhoso que a gente quer, que é mais mulheres na política. Lugar de mulher? É onde ela quiser, do jeito que ela quiser e que ela sonhou. Professora Elisete, olha, muito grata pela sua participação. Eu quero aqui um espaço para agradecer as pessoas que participam conosco, que têm participado todas as noites. Lembrar que de segunda a sexta nós estamos aqui através da página Tabuleiro do Voto no Facebook, às 20 horas, sempre entrevistando e conversando com uma mulher que está escrevendo a história política desse país. E aos sábados nós temos aqui os consultores políticos, que geralmente eles são entrevistados para dar algumas dicas, ajudar as pessoas a fazer uma campanha eleitoral bem organizada. Então, no próximo sábado, às 16 horas, eu vou estar conversando com o consultor político, que é o Helder Carvalho. Sábado passado nós tivemos Carlos Mananielli, sábado que vem nós teremos o Helder Carvalho, e amanhã, às 20 horas, nós teremos aqui a prefeita Claudete Martins, lá de Freiburg. Muito obrigada a todos vocês. Professor, o espaço é seu para dar uma boa noite aí para todos que estão nos assistindo. Boa noite. A palavra de ordem hoje é gratidão. Né? Gratidão a você, Sandy, a Mariane Tillman, né? Que é presidente do Fórum Suprapartidário, que sempre nos acompanham. Gratidão àquelas mulheres que nos ensinam na política, gratidão àquelas que nos oportunizam, tá? Aqueles que participaram aí da nossa live, e eu quero ver, sim, e luto, e ajudo, quero capacitar, ajudar, estimular a mulher na política. Eu ainda quero ver muito mais mulheres nessa política, nessa encarnação. Vamos nesse Brasil todo incentivar essas mulheres a ocupar esses espaços que são delas, né? Que espaço está aí para nós ocuparmos? Vamos à luta. Fazer a diferença. Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria Gorete França, é uma conterrânea lá da minha cidade, desde criança, é amiga de infância, minha amiga Sandy, parabéns, você sempre arrasando no que faz. Você que acha, Gorete? O meu amigo Mauro Jorge, também lá do Maranhão, está aqui, a Mariana Cristina Tilma, que é a presidente do nosso Fórum Suprapartidário de Mulheres aqui de Santa Catarina. Mari, grande abraço para você, boa noite, amanhã eu espero vocês aqui às 20 horas com a prefeita Claudete Martins, lá da cidade de Fraiburgo.